Bom, Anita, obrigado por participar, obrigado por ter vindo até aqui, falar com a juventude, né? É tão importante em momentos como a gente está vivendo. E eu queria que você comentasse um pouquinho o livro, assim, a elaboração do livro. Tá, obrigada pelo convite, né, para vir hoje até aqui, né? É uma satisfação sempre poder dialogar com os jovens, né, e com os professores dos jovens também, né? Eu estou lançando, né, já tem uns 3 meses, né, que foi lançado pela editora Boitempo de São Paulo, esse meu último livro intitulado Olga Benário Prestes, que é o nome da minha mãe, né? Uma comunista nos arquivos da Gestapo. Quer dizer, já existe há bastante tempo uma biografia bastante boa, né, de Olga, da minha mãe, escrita pelo jornalista Fernando Moraes, que já foi publicado ainda nos anos 80 e já passou por várias reedições, né? Que é um livro bastante sério, principalmente assim, comprometido com a verdade, né? Enfim, não falsifica a história propriamente dita. É um livro bom que teve bastante repercussão, por sinal. Depois, em 2004, foi lançado o filme Olga, né, baseado no livro. O filme é já bem mais superficial do que o livro, né? É um filme romântico, né? O próprio diretor do filme disse na ocasião que o que estava interessando a ele era simplesmente retratar uma história de amor que ele tinha achado muito bonita, né? Então, o diretor Jaime, né? Jaime Monjardim. Então o filme, mas é um filme bonito, né? Bem feito, assim, e que teve grande repercussão. Pelo que eu sei, assim, mais de 4 milhões de brasileiros viram o filme. Isso provocou, assim, muito interesse, né? Até hoje muita gente me escreve, depois é assunto que é debatido nas escolas, que nem aqui também, né? Enfim, o filme acabou desempenhando um papel positivo, embora a parte histórica e a parte política esteja, assim, muito fraca no filme, né? Esse livro agora eu escrevi pelo seguinte, porque apareceu material novo, desconhecido até nosso, da família. Esse arquivo da Gestapo, polícia secreta, né, da Alemanha nazista, foi apreendido pelas tropas soviéticas quando tomaram Berlim, em maio de 45, e levado para a União Soviética. E ficou esses anos todos depositado lá, não sei por que razão, antes não foi aberto. Agora, 2 anos atrás, é que, no resultado de um convênio entre a Rússia e a Alemanha, o arquivo está sendo digitalizado e disponibilizado na internet. Tem endereço e tal, inclusive o endereço da internet eu cito nesse meu livro, né? Qualquer pessoa pode consultar, o único problema é que o livro está em alemão. Então eu organizei todo um grupo de professores de alemão, né, que fizeram a tradução, levaram 1 ano traduzindo esse livro, essa documentação, e a partir da documentação, então, foi que eu escrevi esse livro, porque principalmente priorizando as informações inéditas, que eram desconhecidas, né, e que são bastante interessantes. Até porque, embora a minha mãe se correspondesse, né, tanto com meu pai como também com a minha avó, ela praticamente não podia falar nada nas cartas, porque as cartas eram rigorosamente censuradas. Então muita coisa a gente não sabia, né? E não transpirava também porque o governo alemão, o governo nazista e essa polícia secreta, Gestapo, tinha muita preocupação em que nada transpirasse, nem mesmo na Alemanha, muito menos no exterior. Então por isso pouca coisa se sabia. E o arquivo é principalmente interessante porque revela o comportamento dela, da Olga, perante as autoridades policiais da Alemanha, que queriam que ela delatasse os companheiros, falasse, né, no trabalho, na atividade dela no Partido Comunista Alemão e também na Internacional Comunista, da qual ela foi militante. E ela sempre, peremptoriamente, se recusou a fazer isso. Inclusive, tem uma frase dela, num dos depoimentos, que obrigaram ela a fazer, e que eu inclusive utilizei essa frase como epígrafe do meu livro, né, em que ela diz: se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. Então ela mantém assim, uma posição muito firme durante os 6 anos que ela esteve presa lá na Alemanha e acabou sendo assassinada numa câmara de gás, né, da Alemanha nazista. E os castigos eram cada vez mais intensos, né? Ela foi submetida, quer dizer, no primeiro ano, até eu nascer, até eu ter 1 ano e 2 meses, né, ela ficou numa prisão em Berlim.
Depois disso, depois que eu fui retirada de lá, resultado de uma grande campanha internacional dirigida pela Leocádia Prestes, a minha avó paterna, né? A pressão sobre as autoridades alemãs foi muito grande. Eles foram assim, acharam melhor me entregar à família paterna, né? E aí ela, a Olga, foi transferida para os campos de concentração, que aí a situação ficou muito pior, né? E inclusive nesse campo de concentração de Ravensbrück, que foi o último onde ela esteve, as prisioneiras era um campo só de mulheres. Ela passou por quantos campos? Ela passou por 2 campos de concentração. O segundo que ficou a maior parte do tempo, que era esse campo de concentração de Ravensbrück, bastante famoso, que foi criado especialmente pelo Himmler para mulheres, era um campo só para mulheres. E lá tinha a fábrica da Siemens, uma empresa bastante conhecida ainda hoje, né? Era pegada ao campo, né? Produzindo artefatos de guerra, e as mulheres do campo de concentração trabalhavam lá como escravas, trabalho escravo, submetido a castigo, sem ganhar nada, né? Passando fome, necessidades, e a minha mãe, inclusive, também passou por isso, né? Então ela era cada vez mais castigada e principalmente não deixavam ela sair da Alemanha, porque houve outras prisioneiras, inclusive companheiras dela de campo de concentração, que desde que houvesse um outro país que concedesse asilo político, as autoridades alemãs deixavam sair. No caso dela, os documentos deixam isso assim explícito, não deixavam enquanto ela não falasse o que eles queriam. Então ela tinha 3 países que já tinham concedido visto, que enfim, criavam todas as condições para ela emigrar, que era o México, onde nós estávamos, né? Eu estava com a minha avó e com a minha tia, depois que eu saí da prisão. A Inglaterra e a União Soviética. Ela podia ir para qualquer um desses países. Chegou até lá na Alemanha, passagem de navio para viagem, dinheiro, tudo estava, enfim, previsto, mas a Gestapo nunca deixou falar, a condição era essa, que ela nunca deixou sair, que ela falasse o que eles queriam, né? Que ela sempre se recusou. Então, assim, resumidamente, a história é mais ou menos essa. Obrigado, Anitta, que está acabando o filme lá, a gente vai trocar uma ideia com ele. Obrigado.